Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que seja assim durante todos esses dias de muito conflito, de muita turbulência, que essa palavra, essa bênção arônica, ela se instale na sua vida e te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor que nos traz alento num dia como o de hoje, em tempos tão difíceis, conturbados. Obrigado pela palavra do Senhor que nos enche de esperança, de fé. Nós pedimos agora que o Teu Espírito fale no nosso espírito e, ó Deus, e que a palavra do Senhor nos inunde de tal forma que a gente se encha do poder do Senhor e tenhamos uma semana revestidos do poder, da graça, da misericórdia, da bondade, da certeza, da esperança, da fé, em nome de Jesus. Que seja um tempo de muita vitória na vida do teu povo, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. O texto que Deus nos deu para essa ministração se encontra no livro de Jó, no capítulo 38. Jó, no capítulo 38, a começar do verso 1. Olha o que Deus diz aqui para Jó. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem que é. Eu vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Deus diz isso para Jó. Aí Deus começa. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, das dimensões da terra? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além desse ponto, não. Aqui faço por suas ondas, aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas. Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido, não é? Você já viveu tantos anos. Até aqui. Há muitos fenômenos ainda considerados inexplicáveis pela ciência e outros que ao longo do tempo e com o avanço da própria ciência puderam ser explicados. Mas Deus não é um fenômeno. Deus é uma pessoa, ou melhor, 3 pessoas.
Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como bem diz aquela canção, ninguém explica Deus. Ele é inexplicável na sua compleição, é inexplicável na sua majestade, no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia, na sua santidade, na sua seriedade. As Escrituras Sagradas nos foram dadas para nos apresentar esse Deus, mas elas nos revelam esse Deus apenas parcialmente. Revelam coisas a respeito de Deus. Jesus vem e, entre tantas coisas que ele vem para fazer, ele vem para revelar a imagem desse Deus invisível para nós, que conversa aqui com Jó, no capítulo 38. Mas apesar dessas informações todas que nós temos, não há explicações plausíveis para muitas coisas relacionadas a Deus e relacionadas à vida. E a gente fica tentando quebrar a cabeça, os homens, aqueles considerados eruditos, brilhantes, essas pessoas que têm uma mente privilegiada, os homens quebram a cabeça tentando dar explicações. Os eruditos da palavra de Deus tentam dar explicações sobre Deus, sobre o caráter de Deus, mas a maioria dessas explicações não passa de especulação, são expressões, opiniões pessoais. Por quê? Porque a gente não consegue explicar Deus. Deus está acima do nosso entendimento, acima da nossa compreensão. A criatura pouco ou nada sabe sobre o seu Criador, a não ser as coisas que Ele mesmo nos revela. Por isso a gente não entende os posicionamentos de Deus, muitas vezes. Nós não compartilhamos a mesma vontade de Deus. A gente sabe que ela é boa, perfeita e agradável, mas não casa com a nossa ideia de que seja bom, perfeito e agradável. E a gente acaba, com isso, não aceitando os caminhos de Deus. Embora a gente saiba que os caminhos dele são mais altos do que os nossos, a gente sabe que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso, há uma diferença entre saber e aceitar. Saber e aceitar são coisas diferentes. Agora, verdade seja dita, nós não temos a quem recorrer senão a Ele. Não há ninguém que se compare a Deus, não há ninguém que possa fazer as coisas que Ele pode. Não há ninguém que possa resolver essa nossa miséria emocional, essa miséria espiritual, esse farrapo que nós nos tornamos por causa do pecado. Não há ninguém que possa resolver isso como nosso Deus pode. Não há ninguém que possa nos dar a palavra de vida eterna como Ele pode. Pedro disse isso: para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Não tem para onde correr. Não há ninguém que nos ame como esse Deus nos ama. Esse é o Deus a quem Jó é apresentado aqui nos capítulos 38 a 41. Esse é o Deus que Jó conhecia de ouvir falar, mas com quem agora estava tendo uma experiência real, verdadeira, um tete-a-tete. E Deus entra rasgando nessa experiência. Eu vou te fazer umas perguntas, Jó, e você vai me responder. E aí Deus começa a fazer uma enxurrada de perguntas que não dá tempo nem de Jó responder, até porque ele não saberia como fazê-lo.
E ainda por cima tem uns lances de cinismo da parte de Deus aqui no meio dessas perguntas todas aí. Responde, já que você sabe tanto, já que você viveu tanto. Gente, ninguém explica Deus, mas Deus precisa ser levado a sério, muito a sério. Onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Responda, já que você sabe tanto. Onde você estava quando eu represei o mar e fixei os seus limites e disse: até aqui você pode vir, mas além desse ponto, não. Você já fez o dia nascer, Jó? Jó, eu sou Deus. Eu sou antes de todas as coisas. Eu sou Deus antes das estrelas existirem. Eu sou Deus antes da terra existir. Eu sou Deus antes dos anjos. Eles foram criados por mim, Jó. Eu sou Deus e além de mim não há outro. O próprio Deus diz isso através da boca do profeta Isaías, capítulo 45, versos 5 e 6, quando ele está falando de Ciro. Eu sou Deus e não tem outro. Eu sou Deus antes de tudo e de todos. Eu estava lá criando o mundo sem o palpite de ninguém, sem a ajuda de ninguém, sem o poder de mais ninguém. Eu sou Deus antes da luz existir. Eu sou Deus antes do tempo existir. Eu sou Deus, Jó. Eu fiz tudo, criei tudo a partir de mim mesmo. Você pode fazer isso? Alguém pode fazer isso além de mim, Jó? Então, gente, à medida em que eu fui lendo essas palavras durante esses dias, essas palavras que o próprio Deus disse ao seu respeito, aquilo foi me arrepiando, foi tomando conta de mim, porque são palavras poderosíssimas e terríveis. E olha que elas não estão nem descrevendo a aparência do Senhor, elas estão só dando sustentação contra os argumentos dos amigos de Jó e do próprio Jó sobre a sua situação. Eu não falei sobre a história de Jó porque eu acredito que todo mundo conhece um pouquinho, pelo menos, da história de Jó, do seu sofrimento, toda aquela história. Mas Jó tinha 3 amigos e que naquela ocasião tentaram fazê-lo entender que o problema estava nele, aquele sofrimento era fruto do seu pecado e coisas dessa natureza, porque era assim que se entendia o sofrimento naquela época, não é? Então, Deus entra, depois que esses 3 amigos de Jó dão a sua versão sobre a situação de Jó, Deus entra rasgando ali, não é? E fala assim: esses caras já falaram muito, agora deixa quem entende, quem sabe das coisas falar, né? Nós estamos acostumados com um Deus mais brando. O Deus do século 21, ele é biblicamente mais brando, muito parecido com Jesus, mais amoroso do que justo, um Deus que age mais nos bastidores, que não faz muito alarde de si mesmo. Mas aqui, com Jó, Deus está pegando pesado. Eu sou Deus, Jó. Que fique bem claro aqui quem é que dita as regras, quem é que manda, quem é que pode. É muito difícil para nós imaginarmos a vida, como é que era antes de tudo isso que a gente conhece. Como é que existia ou não existia? A gente tem dificuldade de imaginar o nada, as trevas. Porque trevas é ausência de vida, não é? A gente poderia até dizer um pouco filosoficamente, trevas é a ausência das presenças. Mas Deus cria a luz e a vida quando só havia trevas. Como bem disse um pregador, Deus fez as suas melhores obras, não na luz, mas nas trevas.
E ele completa: quando Deus está nos preparando para a luz, ele nos coloca nas trevas, assim como acontecia com a revelação de fotos que se fazia antigamente, num quarto escuro. Meu avô era fotógrafo. Naquele tempo, quando se revelava as fotos, não era impressão na copiadora, não, era no quarto escuro, era aquela revelação meio química, uns produtos químicos, e tinha que ser num quarto escuro. Era ali no quarto escuro que as imagens eram reveladas. Deus nos chamou, nos tirou, nos arrancou das trevas, nos arrancou da inexistência e nos trouxe para a luz, para a sua gloriosa e eterna luz. Então, se você acha que a situação está muito feia e que Deus não pode fazer nada, repense isso. No princípio de Gênesis 1, quando a terra estava sem forma e vazia, Deus já estava se movendo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, as trevas não impediam que Deus se movimentasse. E a situação pela qual nós estamos passando, o mundo está passando, não impede que Deus se movimente e nem significa que Deus está parado. As trevas não são páreo para Deus. O vazio, a falta de luz, a escuridão não pode deter o nosso Deus. Eu sou Deus e além de mim não há outro. O Espírito de Deus continua se movendo, não mais apenas sobre a face das águas, mas continua se movendo pelo mundo, à medida em que as trevas, na mesma proporção que as trevas se movem para tentar ofuscar a luz, mais ainda o Espírito de Deus vai continuar se movendo para trazer luz, para trazer vida, onde as trevas querem se estabelecer. Ele é Deus e não há outro. As trevas não são páreo para o nosso Deus, elas não têm vida em si mesmas, mas Deus tem luz, Deus tem esperança, Deus tem cura, Deus tem saúde, Deus tem vida. Deus estava se apresentando a Jó, Deus está se apresentando a mim e a você hoje. Muitos de nós estão preocupados, assustados com as notícias, com o aumento dos casos, com o número dos mortos aumentando pela Covid. Eu quero que você saiba, meu querido e minha querida, que nós, aqui da Comunidade Esperança, nós somos solidários com a dor de quem está sofrendo a perda dos seus entes queridos, quem está se sentindo impotente por não saber o que fazer. Nós somos solidários e Deus é muito mais. Mas então, alguém poderia perguntar: pastor, por que Deus não faz nada? E a resposta é aquele sistema de Jesus. Porque Jesus, quando alguém lhe perguntava alguma coisa, invariavelmente ele respondia com outra pergunta. Se você me perguntar: então, pastor, por que Deus não está fazendo? Eu vou responder para você o seguinte: quem disse para você que Deus não está fazendo nada? Então, eu preciso que você entenda. Eu quero ser tão claro quanto Deus foi aqui para Jó no texto, para você entender a sua posição em relação a Deus. Onde você estava quando Deus lançou os alicerces da terra? Onde você estava quando Deus represou o mar e disse: você pode vir até aqui, mas daqui não pode passar? Onde você estava quando Deus disse: haja luz e houve luz? Em outras palavras, eu sou Deus e sei o que estou fazendo. Os meus caminhos são mais altos do que os seus e os meus pensamentos são maiores do que os seus. É o que Deus diz através de Isaías no capítulo 55, verso 9. Gente, não se pode explicar o que não se entende. Não se pode simplesmente bater de frente com o que não se entende. A gente não entende Deus, não bata de frente com Deus. O ser humano desafia a Deus com as suas bravatas, dizendo que não aceita a vontade de Deus, a palavra de Deus, os desígnios de Deus, como se essa atitude abalasse Deus de alguma forma. Não abala, mas estraga a sua vida. Ainda bem que Deus é misericordioso e não sente prazer na morte do ímpio, porque senão o mundo já estaria com outra roupagem, o mundo já seria novo céu e nova terra há um bom tempo. Quem só conhece Deus de ouvir falar,
como era o caso de Jó, aqui ainda, até o capítulo 38, né? Não sabe o que está dizendo, não sabe o que está fazendo, não sabe que está só se afundando quando faz críticas a Deus. Essa é uma das razões pelas quais Jesus intercedeu pelas pessoas que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jó foi o sujeito que recebeu tudo quanto é notícia ruim e sofrimento físico num curtíssimo espaço de tempo. Para vocês terem ideia, dos 42 capítulos do livro que leva o seu nome, apenas 5 versículos do capítulo 1 e 7 do último capítulo, portanto 12 versículos dos 42 capítulos, que são assim favoráveis para Jó, propícios a Jó. O restante é só sofrimento, é só luta. Agora, o livro de Jó nos foi dado para sabermos que Deus é Deus apesar de tudo que possa acontecer. Deus é Deus apesar das perdas financeiras, Deus é Deus apesar das perdas pessoais e emocionais, Deus é Deus apesar do sofrimento físico, Deus é Deus apesar dos políticos corruptos, dos seres humanos corruptos, Deus é Deus apesar dos crentes fajutos, Deus é Deus. E por que temos que aceitar que Ele é Deus apesar de? Porque Deus não permite que a história termine de forma negativa. Apesar desse discurso duro de Deus para com Jó, isso mudou a perspectiva de Jó sobre a vida. Contribuiu, de certa maneira, para o seu bem. Jó ouve tudo aquilo e não retruca, pelo contrário, ele reconhece o seu lugar. Lá no capítulo 42, ele vai e ora pelos seus amigos e retoma a sua vida. E essa é uma outra característica inexplicável do nosso Deus. Muitas vezes a gente não entende o porquê está passando por determinadas lutas. Mas qual que é essa coisa inexplicável de Deus? É que chega o tempo, chega a hora em que os anjos vêm para nos servir. Aconteceu com Jesus depois da sua tentação no deserto, acontece conosco. Como é que funciona isso? Lá na frente, a gente dá a volta por cima, o tempo da aflição chega ao fim e a bênção de Deus vem de sobejo sobre aqueles que permanecem firmes. Não há mal que dure para sempre, porque o nosso Deus é que é eterno. As trevas não subsistirão onde a luz chega. Então, tendo dito isso, eu quero dizer 3 pontinhos muito rápidos para você a respeito de Deus. A primeira coisa, baseado nessa história toda de Jó e da vida como nós temos vivido nesses últimos meses, no último ano para cá, eu quero que você saiba o seguinte: primeira coisa, Deus não tolera o mal de jeito nenhum. Desde o início dos tempos, nós lemos nas Escrituras Sagradas sobre Deus interrompendo o avanço do mal. As trevas tiveram que dar lugar à luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Treva vai para lá, luz vem para cá. O pecado recebe a sua sentença. Os ímpios foram engolidos pelas águas no dilúvio. Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito. Os egípcios morrem no mar. Povos inimigos de Israel foram desbaratados e destruídos. Depois, lá no Novo Testamento, Saulo, o perseguidor da igreja, é parado por Jesus a caminho de Damasco e tem sua trajetória de vida completamente mudada. Não, Deus não é nada tolerante quanto a gente acha que Ele é. Ele é misericordioso e longânimo, mas não abuse da sorte, se é que eu posso usar essa expressão. Os homens que estão se deixando ser usados pelo mal para disseminar o caos, a pandemia no mundo, no Brasil, em São Paulo, em Rio Claro,
Essas pessoas, influenciadas pelo maligno, elas vão dar de cara com Deus, mais cedo ou mais tarde. E a Bíblia diz em Hebreus 10, 31 o seguinte: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso não é conversa, não é papo do Velho Testamento. É do Novo, Hebreus. Mas lá no Velho Testamento, em Isaías, no capítulo 10, também está escrito o seguinte: ai dos que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo. Ai deles! Deus não tolera o mal, não. Com Deus não se brinca. Deus quer usar a igreja para interromper o avanço do mal no mundo, para invadir o inferno e saquear as vidas que estão lá antes que seja tarde demais para elas. Deus não tolera o mal. Não seja condescendente com o mal. Deus não é. Ame as pessoas, mas você não precisa concordar com as atitudes dela, porque Deus não tolera. Deus intervém e interfere no avanço do mal. E isso vai acontecer na nossa história também. Segunda coisa que eu quero falar com vocês é que Deus busca verdadeiros adoradores. Todos nós conhecemos o texto de João 4, 23, 24, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó. Agora, se Deus busca verdadeiros adoradores, é porque há muitos falsos adoradores. Falso quer dizer não legítimo. Falso não é necessariamente lobo vestido de ovelha. Falso pode muito bem ser um imitador. Lá em Atos, no capítulo 8, versículos 18 e 19, nos é contado de um homem chamado Simão, que costumava ser um mágico, mas se converteu, foi batizado, etc. e tal. Mas quando ele viu os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas, elas recebendo o Espírito Santo, ele quis aquilo para ele. E qual foi a forma que ele achou que ele encontrou para conseguir aquele poder? Ele quis comprar. Então ele não tinha entendido direito ainda. Também em Atos, no capítulo 19, tem aqueles judeus, os 7 filhos de Seva, que tentaram invocar o nome de Jesus para expulsar um espírito maligno e levaram uma surra. Os 7 apanharam, saíram nus, correndo, tiveram que fugir. Imitadores. Gente, é tempo de legitimidade. O diabo não se impressiona com imitação barata. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores, não temem o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Palavras do Salmo 91. Eu sei que a gente não pode brincar com fogo, e nem eu estou dizendo para você desrespeitar os protocolos da pandemia, de jeito nenhum, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que o verdadeiro adorador não tem medo do que ele possa acontecer, porque para o verdadeiro adorador o viver é Cristo e o morrer é lucro. Simples assim. Legitimidade só para quem tem o DNA de Deus, só para quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Uma última coisa: Deus pode permitir certas lutas nas nossas vidas. Ele pode até nos dar uma dura, como fez com Jó, mas Ele nunca nos abandonará. Às vezes a gente precisa passar por certas coisas para descobrir quem realmente somos e quem é Deus, quem é esse Deus a quem nós adoramos. Nós estamos tão fissurados no que acontece com o mundo fora de nós, no mundo externo, que a gente não consegue enxergar o Deus que habita em nós. Eu não disse que nós somos Deus, eu disse que o Espírito habita em nós. Deus habita em nós através do seu Espírito. E o Espírito fica lá, incapacitado, em estado de catalepsia, aquela doença que parece morte, mas não é morte. É um quadro onde a pessoa ela está lúcida, mas não consegue
mover nada, parece que ela está morta. Então, o Espírito Santo muitas vezes está na pessoa dessa forma, em estado de catalepsia, vendo tudo sem poder fazer nada. Se você olhar para o mundo, o quadro é desolador, é morte, lockdown, gente passando fome, gente chorando porque não pode abrir comércio, empresa fechando, gente desempregada, violência aumentando. Não é um quadro bonito de se ver no momento, mas quando a gente olha para Deus, para o Espírito Santo que habita em nós, a gente percebe que a esperança brota, a alegria toma conta, o ânimo se renova. Existe alguém em você, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, ele fará toda a diferença se você começar a olhar para ele ao invés de olhar para as circunstâncias. Há mais bênçãos em Deus do que desgraças no mundo. Há mais vitórias em Deus do que derrotas e frustrações do mundo. Há mais poder em Deus do que corrupção no mundo. Há mais vida em Deus do que morte no mundo. Há mais justiça em Deus do que o mal que há no mundo. Há mais em Deus. Deus é sempre mais. Há sempre mais em Deus do que o mal que age no mundo. Você pode não entender os caminhos do Senhor, mas certamente vai ser abençoado, vai ser abençoada se permanecer neles. Deus é incomparável, apesar de inexplicável. Fique firme na fé, não ceda ao mal, não se impressione com o que os homens estão fazendo. Olhe para o Espírito de Deus que está em você, que se move em você, e deixe que Ele ecloda, deixe que Ele tome conta da sua vida. Sua vida vai ser muito diferente, vai ser muito melhor, porque Deus é Deus, apesar de tudo que acontece no mundo. Ele disse isso para Jó, Ele disse isso para nós, e essa é a verdade dos fatos. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.